De volta com o nosso curso, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre a condução de motocicletas e similares. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção. O capacete sem a viseira ou com a viseira aberta também é considerado como infração de trânsito e é uma infração gravíssima, que inclusive acarreta suspensão do direito de dirigir por 30 dias. Da mesma forma, é importante saber que para os capacetes que não têm viseira, é obrigatório a utilização do óculos de proteção, que é esse óculos apropriado para a condução de motocicletas. O condutor também deve segurar o guidão com as duas mãos. Recentemente, um aluno me perguntou se é infração de trânsito conduzir a motocicleta com apenas uma das mãos no guidão. É infração, sim, e o condutor está sujeito à multa. Portanto, segurar o guidão com as duas mãos é a determinação da norma. Utilizar vestuário adequado, conforme ilustrado aqui para vocês. Os passageiros destes veículos só podem ser transportados em carro lateral. Esse carro lateral também pode ser referido como side car. É uma palavra em inglês que significa carro lateral, que é esse carrinho acoplado à lateral da motocicleta. Ou em assento suplementar atrás do condutor. Estejam atentos a isso. Se na sua prova mencionar sobre o transporte de passageiros em motocicletas ou similares, só pode ser efetuado de uma dessas duas formas: em carro lateral ou assento suplementar atrás do condutor, conforme mostrado aqui na imagem. Claro que em ambos os casos, o passageiro deve estar utilizando o capacete de segurança e vestuário de proteção. Importante, muito importante essa informação aqui. Transportar menores de 7 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores é infração gravíssima e acarreta ao infrator multa de R$ 191,54 e 7 pontos no prontuário, além da suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Prestem muita atenção, porque em prova eles costumam colocar da seguinte maneira: se o condutor for encontrado transportando uma criança de 7 anos na garupa de sua motocicleta, ele estará cometendo que tipo de infração? Tem muito candidato que, sem perceber a maldade da pergunta, responde que é infração gravíssima. Vou repetir para vocês. Se o condutor for encontrado transportando uma criança de 7 anos na garupa da sua motocicleta, ele não estará cometendo nenhuma infração, porque a legislação proíbe o transporte de menores de 7 anos. Se a criança já tem 7 anos, não é infração. Perceberam? E ao observar aqui a ilustração, a gente percebe que ocorre aqui a infração mencionada, porque além de nós termos aí duas crianças notoriamente menores de 7 anos, elas estão também transportadas de forma irregular, pois a criança da frente aqui não está no assento suplementar atrás do condutor, ela está sendo conduzida em cima do tanque da motocicleta ou à frente do condutor, e isso não é permitido, e também sem nenhum equipamento de proteção. Ou seja, aqui nós temos pelo menos 3 infrações. Ainda posso observar também que a viseira do condutor está aberta, mais uma infração, 4. Então, numa única situação, a gente flagrou aí várias infrações relacionadas à condução desses tipos de veículos e o transporte de passageiros em motocicletas. Um negativo aqui para ele, nota 0. Claro que não é um exemplo a seguir. E agora falando sobre o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional.
É muito comum pessoas me perguntarem se dentro de cidades, no perímetro urbano, o cinto de segurança é obrigatório. Claro que é. Aqui diz em todas as vias do território nacional, independentemente de ser dentro de perímetro urbano, na roça ou a situação que for. Colocou o veículo em movimento, tanto o condutor quanto passageiros precisam estar acomodados com o cinto de segurança. Outra informação: mesmo aqueles passageiros que estão no banco traseiro precisam estar usando o cinto. A não utilização do cinto de segurança é infração grave e acarreta ao infrator multa de R$ 127,69, 5 pontos em seu prontuário, e o veículo será retido até a colocação do cinto de segurança. Vamos falar agora sobre o transporte de crianças. As crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para possíveis pegadinhas em provas. Aqui fala menores de 10 anos. Se na sua prova falar uma criança com 10 anos, nesse caso ela já pode ser transportada no banco da frente. Somente os menores, aqueles que ainda não completaram 10 anos, é que devem, ou seja, são obrigados a ser transportados no banco traseiro. Existe exceção para essa regra? Existe. Existem duas exceções. Quais são? Quando o veículo só tiver banco dianteiro. Imagine, você está numa caminhonete. Essa caminhonete não tem banco traseiro. Obviamente, a criança, mesmo sendo menor de 10 anos, deverá ser transportada no banco dianteiro. A outra exceção é quando você tiver mais crianças do que lugares no banco de trás. Aqui na ilustração a gente pode ver 4 crianças acomodadas no banco traseiro. Errado. Quando isso acontecer, uma delas pode ser transportada no banco da frente, mesmo que todas elas sejam menores de 10 anos. Então aqui, negativo para a situação flagrada. E a observação diz: neste caso, escolher a criança de maior estatura física. Vou grifar isso aqui para vocês, porque sempre que perguntam em prova, o pessoal erra. Você tem lá 4 crianças. O banco de trás só tem 3 lugares, 3 cintos. Uma precisará ser transportada no banco da frente. Qual que deve ser? A resposta é a de maior estatura física, a de maior porte físico. E na prova tem muita gente que cai na pegadinha, marcando que a criança que deve ser transportada no banco da frente é a mais velha. Não é a mais velha, é a de maior estatura física. E agora nós vamos falar sobre transporte de crianças utilizando dispositivos auxiliares de segurança. Nós temos aqui vários tipos de dispositivos, cada um adequado a uma faixa etária para essas crianças. Vamos ver. Do nascimento até 1 ano, a criança deve ser transportada no bebê conforto. Aqui diz do nascimento até ela completar 13 quilos ou até completar 1 ano, uma coisa ou outra. A legislação de trânsito não faz menção a peso de criança. Esse peso é estipulado com base em parâmetros do Inmetro, que regulamenta que até 13 quilos a criança ainda tem um porte adequado para a utilização desse dispositivo. Certamente na sua prova não perguntará sobre peso. Por quê? Porque na norma de trânsito não menciona sobre peso. E como a gente está estudando legislação de trânsito, isso é o que nos interessa. Então risquei aqui o peso, o que interessa para nós é a idade. Do nascimento até 1 ano. Ele vai ser acomodado no bebê conforto, presa de costas para o movimento, ou seja, em sentido contrário aos demais ocupantes do veículo. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre a questão do posicionamento e fixação desse dispositivo dentro do veículo. Quando a criança completa 1 ano, do 1 até os 4 anos, ela vai ser transportada na cadeirinha, conforme mostrado aqui. Aí, normal, a cadeirinha já será fixada na mesma posição que todos os demais ocupantes do veículo.
De 4 a 7 anos e meio, ela já vai deixar a cadeirinha e vai passar a ser transportada no assento de elevação. Esse assento de elevação, ele é necessário pelo seguinte: a criança já está muito grande para ser transportada na cadeirinha, já não fica bem acomodada. Mas se você tira a cadeirinha e coloca no cinto, o cinto fica pegando no pescoço da criança. Daí, então, a necessidade do assento de elevação, para elevar um pouco a criança e fazer com que o cinto passe pelo seu tórax e não no pescoço. A criança que tiver mais de 7 anos e meio, ela já pode ser transportada sem qualquer tipo de dispositivo auxiliar. Claro que até completar os 10 anos, mesmo estando sem o dispositivo auxiliar de segurança, ela precisa ser acomodada no banco traseiro do veículo. E aqui, complementando esse assunto sobre o transporte de crianças em dispositivos complementares, nós vamos ver sobre o posicionamento desses dispositivos. Aqui, para criança de 0 a 1 ano, nós temos o bebê conforto, que é fixado dessa forma, ou seja, sentido oposto aos demais ocupantes do veículo. Vocês podem observar pela imagem que o bebê conforto, ou a criança, está em sentido contrário ao banco do veículo. De 1 a 4 anos, cadeirinha fixada dessa forma, aí já na posição normal, a mesma posição que todos os ocupantes do veículo. De 4 a 7 anos e meio, está aqui o assento de elevação, e de 7 anos e meio até 10 anos, sem o assento de elevação, acomodada no banco traseiro do veículo. Tem aqui uma informação muito útil para vocês, muito importante, e também pode ser cobrado em prova. A Resolução 391 do Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 2º, parágrafo único, diz o seguinte: excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio, que crianças são essas? Superior a 4, inferior a 7 e meio, está naquela faixa etária de usar o assento de elevação. Essas crianças poderão ser transportadas utilizando o cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo denominado assento de elevação, desde que elas estejam acomodadas nos bancos traseiros quando o veículo for dotado originalmente desses cintos. Informação útil, tenho certeza que isso aí é uma novidade para muitos. E aqui na figura vocês têm isso muito bem representado. A criança que tem entre 4 e 7 anos e meio deveria estar usando o assento de elevação. Mas a Resolução 391, em seu parágrafo único do artigo 2º, permite que a criança seja transportada sem o assento de elevação quando o banco traseiro for dotado originalmente de cinto de 2 pontos. Aqui nós temos o cinto de 2 pontos, que é o cinto subabdominal, ele pega somente na região do abdômen, e neste caso não ocorre aquele problema do cinto pegar no pescoço da criança, dispensando então a necessidade da utilização do assento de elevação. E para finalizar esse módulo sobre normas de circulação, eu quero passar para vocês sobre a classificação das vias. Nós precisamos conhecer as vias, as suas características, velocidades máximas e mínimas. Então vejamos. Se na sua prova perguntar como são classificadas as vias, você vai responder urbanas e rurais. As vias terrestres abertas à circulação pública são classificadas em urbanas e rurais. As vias urbanas são 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais são 2, rodovia e estrada. Aqui nós temos todos os tipos de vias classificadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, as 4 urbanas e as 2 rurais. É fundamental que nós saibamos identificar essas vias por pelo menos uma característica, ou a característica principal, a característica marcante de cada uma delas. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se na sua prova
tiver alguma questão tratando sobre classificação de vias e foi mencionado na questão acessos especiais, com certeza essa questão ou essa alternativa está se referindo a vias de trânsito rápido. Somente as vias de trânsito rápido são caracterizadas por acessos especiais. Que acessos especiais são esses? É porque para você entrar ou sair de uma via de trânsito rápido, você não tem um cruzamento, você não tem interseções, você só entra e sai através de faixas de integração e faixa de desaceleração. São acessos especiais. Essas vias de trânsito rápido servem para ligar regiões distantes de uma grande cidade. Certamente, nessas vias não ocorre o trânsito de pedestres, de ciclistas, ciclomotores, veículos de tração animal. Somente circularão nessas vias de trânsito rápido, os veículos que desenvolvem maior velocidade, automóveis, motocicletas e mesmo veículos de grande porte, mas ciclomotores não. Uma via arterial é caracterizada por semáforo. Via arterial são as vias de fluxo principal de uma cidade, de um centro urbano. Ela se diferencia pelas vias de trânsito rápido porque as vias arteriais têm cruzamentos. As vias arteriais circulam pedestres, circulam bicicletas, elas têm cruzamentos, interseções, por isso elas são controladas por semáforo. Por se tratar de vias de fluxo principal, normalmente quando duas delas se encontram em um único ponto, numa interseção, há a necessidade do controle do tráfego por semáforo. As vias coletoras são as vias que mais tem dentro de um centro urbano. São as vias de bairros. Tudo que você saiu das principais vias, entrou para bairros, você vai ter ali vias coletoras, que tem a função de coletar e distribuir o trânsito. Coletar como? Coleta o trânsito que vem dos bairros e leva até as principais vias, que são vias arteriais e trânsito rápido. E distribuem como? Tira o trânsito dessas vias de trânsito rápido e arterial e distribuem para os bairros. Então, a característica principal das vias coletoras é coletar e distribuir. Uma via local é caracterizada por ser uma via de área restrita. Se você está dentro de um condomínio fechado, dentro de um parque, uma universidade, você está transitando em vias locais, vias de áreas restritas. Fácil identificar, então, vias locais, áreas restritas. E as vias rurais? A rodovia tem como característica principal o fato de ser pavimentada. Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: tem muita gente que pensa que a rodovia não é uma via rural. Ele imagina que via rural são somente aquelas vias que não têm pavimentação, de terra, chão batido. Não é. Vias rurais são as vias que se encontram fora do perímetro urbano. Aqui nós vimos quais são as vias urbanas, as que estão dentro do perímetro urbano. E aqui nós temos as vias rurais, que estão fora do perímetro urbano. Ocasionalmente, pode até acontecer de uma rodovia passar por dentro de um perímetro urbano, mas ela passa por dentro do perímetro urbano e não permanece, porque não é característica dela ser uma via urbana. Rodovia é, sem dúvida, uma via rural, mas uma via rural pavimentada, asfaltada. Enquanto a estrada é uma via rural não pavimentada. Essa é a principal diferença entre as vias rurais, rodovia e estrada. A rodovia tem pavimentação, a estrada não tem pavimentação. Nós vamos ver agora sobre as velocidades máximas de cada uma dessas vias. É importante saber que mesmo que uma via não tenha sinalização regulamentadora de velocidade, os condutores, os motoristas não podem andar a qualquer velocidade. Toda via tem pré-estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro as suas respectivas velocidades máximas e mínimas. Vamos ver? Uma via de trânsito rápido, se não tiver sinalização regulamentadora de velocidade, você deve respeitar o limite de 80 km por hora. Numa via arterial, 60 km por hora. Numa via coletora, 40 km por hora. E em vias locais, 30 km por hora. Vocês precisam decorar isso e é fácil. Elas começam em 80 e vêm caindo de 20 em 20. Só no último aqui, que em vez de cair 20,
cai só 10. Então foi 80, 60, 40 e 30 por hora. Nas rodovias nós temos 3 velocidades. Nós temos uma velocidade para automóveis, caminhonetas e motocicletas, que é 110 km por hora. Ônibus e micro-ônibus, que são veículos de transporte coletivo de passageiros, 90 km por hora. E todos os demais veículos, 80 km por hora. Guardem isso, as rodovias têm 3 velocidades máximas pré-estabelecidas. Tem 110 para automóveis, caminhonetas e motos, 90 para ônibus e micro-ônibus, 80 para os demais veículos. Os demais veículos incluem caminhões, carretas e qualquer outro veículo que não esteja classificado dentro das 2 primeiras alternativas. E a estrada? Qual é a velocidade máxima permitida para ela? 60 km por hora, indiscriminadamente. Aí já não tem essa distinção entre tipos de veículos, não. Somente a rodovia é que faz essa distinção de velocidades pelo tipo de veículo. E vocês devem ter observado que eu falei também de velocidade mínima. A velocidade mínima estabelecida em qualquer uma dessas vias equivale à metade da máxima. Pegaram aí? A velocidade mínima em qualquer uma dessas vias é exatamente a metade da máxima. Qual a velocidade mínima numa via de trânsito rápido? 80 km por hora é a máxima. A mínima será 40 km por hora. Qual a velocidade mínima numa via arterial? Se a máxima é 60 por hora, a mínima será 30 por hora. E assim sucessivamente. Aí alguém pode me perguntar, aqui você fala sobre velocidade mínima. Porventura é infração de trânsito transitar abaixo da velocidade mínima permitida para a via? É infração de trânsito. É uma infração de natureza média. Eu sei que muitos não sabem disso, mas é. Sobre velocidades acima da máxima, nós vimos lá nas aulas sobre infrações e penalidades como é que funciona. Quando você excede em até 20%, quando você excede entre 20% e 50% e quando você excede em mais de 50% a máxima. Agora, a velocidade mínima nós não vimos naquela ocasião. E a velocidade mínima só tem uma punição para ela: multa média. Ah, mas se eu quiser transitar em velocidade abaixo da mínima, eu não quero andar tão rápido, eu quero andar mais devagar. Tudo bem, você pode fazer isso, desde que não coloque em risco o trânsito e também não prejudique a fluidez normal dos veículos. Uma última informação é que são permitidas velocidades diferentes dessas que nós vimos, desde que sinalizado. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Essas velocidades que nós estamos vendo aqui são velocidades pré-estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro para cada uma dessas vias. Mas o órgão que administra a via, ele pode estabelecer velocidades maiores ou menores que qualquer uma dessas, para qualquer uma dessas vias, desde que sinalize. Aí ele vai colocar a placa de regulamentação sinalizando. Aí eu quero permitir a velocidade na via de trânsito rápido até 100 por hora. Ele vai colocar lá a placa de velocidade máxima permitida como sendo de 100 km por hora. Da mesma forma, se você quiser colocar 50 km por hora, pode, desde que sinalize. Ficou claro isso? Continuando então. Uma informação importante que eu já vi sendo abordado sutilmente em provas e muitas das vezes os candidatos estudando o manual não conseguem captar a capciosidade dessa pergunta. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida por conta do próprio condomínio. Gente, é muito simples. É só ter como regra que quem administra a via é o responsável pela via. Imagine, uma rodovia federal. Quem administra essa via? É a União, o governo federal. Qual é o órgão responsável por fazer a administração dessa via? O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Dentro de um município, quem administra a via ou as vias do município é a prefeitura local. E dentro dos condomínios, quem é que administra as vias
deste condomínio? O próprio condomínio. Então, não tem novidade aqui. A sinalização de regulamentação da via, assim como qualquer manutenção nessas vias internas pertencentes a condomínios, cabe exclusivamente à administração do condomínio. Com isso, nós fechamos o nosso curso de normas de circulação. Um abraço, até o nosso próximo encontro.